Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Aqui Assembleia de Deus, Sandor Camará, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos aí a paz de Cristo. Estamos no segundo trimestre de 2024. Aqui eu comento as revistas Editora Betel Dominical. Se você gosta de escola bíblica dominical, pregação, meditação bíblica, estudo bíblico, trabalhos com liderança, você está no lugar certo. Está chegando aqui agora, o algoritmo não se engana, então se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu comentário, que para mim é muito importante, leio todos, respondo sempre que posso. E depois compartilhe à vontade e me ajude a levar a boa semente, porque hoje a gente está na lição de número 1, a lição que tem por título Ordenança para participar da Ceia do Senhor, trimestre abençoado, que foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Então aí, prepara aí o seu chamate, o seu cafezinho, pererê, tererê, aquilo que você tiver, água de coco, café, enfim, o que você tiver, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Estou ansioso para poder compartilhar contigo uma lição fortíssima aí. Tem muita gente na igreja que não sabe o que é Santa Ceia, tá ok? Mas só depois da vinheta. Roda a vinheta! E eu tô aqui para falar para vocês que a gente está gravando a revista Discipulado. Discipulado, muita gente pedindo, pastor, grava discipulado, e eu gravei alguns vídeos de discipulado, tá? Essa semana vai começar a rodar, você que tem classe de discipulado, já tem vídeo também que vai te ajudar aí a trabalhar, tá bom? Mas vê os vídeos aí, compartilha nosso vídeo de discipulado aí, essa semana já tá rodando já um. Muito bem, já voltamos. Você que está querendo ajudar o canal, você pode ser membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal Boa Semente, eu posso te dar vídeos exclusivos que só você tem. Você vai recebê-los todos aqui na plataforma do YouTube. Você vai compartilhar, você vai deixar um valor pequeno aí para você, mas para a gente muito importante, e o seu nome ainda vai estar lá atrás como sinal meu de muito obrigado. Você pode também ser apoiador do canal. Se você for apoiador do canal, aí eu tenho material exclusivo para você. Plano de aula e resumo de todas as lições com aula bônus, né? Só que aí não é aqui no YouTube, é lá numa plataforma do Apoia-se. Você vai cadastrar o seu e-mail e toda semana, sexta-feira, você vai receber aí o seu material, tá bom? Então você sendo apoiador vai nos ajudar a levar essa boa semente e ainda por cima vai crescer na graça e no conhecimento. Não perca mais tempo, venha ser apoiador. Lembrando que apoiadores e membros têm 20% em todos os cursos pela Hotmart que nós fazemos, que são cursos em vídeos dentro da plataforma do Hotmart, curso de professores de EBD, o curso de superintendente de escola bíblica dominical, o curso obreiro aprovado e o curso de escatologia e Ezequiel são pelas Hotmart. Você tem 20% de desconto. O link também está aqui embaixo se você for membro ou se for apoiador. Mas se você não está interessado nesse tipo de material, nós temos agora também material teológico. Centro de Estudos Boa Semente, tem ali médio em teologia, avançado em teologia, básico em teologia, liderança, capelania, juiz de paz, são cursos EAD, são cursos livres, tá bom? Que você pode fazer. Se você aí já tem aí o curso do IB, você pode fazer o de liderança, você pode fazer o de obreiros aprovados, é tudo EAD, você estuda dentro da sua casa, tá? Pode assistir no celular, no smartphone, pode assistir também no seu tablet. Vai ser muito bem-vindo você sendo aluno aqui do Boa Semente. Também tem desconto também para você que quiser entrar em contato, tá bom? Aí vai ser muito bom que você possa crescer na graça e no conhecimento, inclusive porque esse trimestre nós estamos trabalhando com bastante temas teológicos. Esse é o modo de você nos ajudar e eu gostaria muito que você pudesse ajudar esse canal, me ajudando a levar a boa semente. Afinal de contas, estamos sempre tentando produzir conteúdo de qualidade aí
para o seu crescimento espiritual. Mas se você não pode ajudar, não tem problema também, porque a gente tem material gratuito através do 96517-2154. Você vai entrar em contato com a equipe Boa Semente. E ali você vai saber de todo o mundo, o universo Boa Semente. Ali você vai encontrar material para IBD, você vai encontrar material para slide, questionário, uma série de conteúdos que são produzidos gratuitamente por irmãos que me ajudam no Brasil inteiro. O irmão Moacir, ele faz os questionários de adultos e de evangelista Moacir e a missionária Fátima. Fazem questionários de adultos e de jovens, né, Conectar Mais, que nós também gravamos a aula de jovens. Eles fazem também o slide dos jovens e o slide também de adultos, então você vai receber isso tudo aí gratuitamente. O irmão Paulo, ele me ajuda também fazendo o slide também. Ele faz o slide, ele é lá de São Paulo. Ele também compartilha o slide que ele faz na igreja dele, ele compartilha aqui conosco. E também o nosso irmão Luiz, também evangelista Luiz, da Assembleia de Deus de Auschwitz, também faz o conteúdo, faz as chamadas. Todo dia ele posta ali conteúdo. São as pessoas que nos ajudam. Além do irmão Robson, que traz aquele comentário da IBD. Olha, tem muito conteúdo gratuito para você. Então, se eu fosse você, não deixava de fazer aí com a gente, de estar aí com a gente, podendo receber esse conteúdo. Lá nesse canal também você pode saber a nossa chave Pix também, se você quiser nos ajudar. Você pode se inscrever num desses cursos que eu falei. Você pode me convidar também para estar na sua igreja, vai ser uma honra. Tá bom? Bom, então já que a gente já falou bastante, vamos à aula de hoje, uma aula sensacional que eu tenho certeza que vai abençoar muito o seu coração. Vamos lá? Lição 2, ordenança para participar da ceia do Senhor. Texto áudio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. Verdade aplicada, a ceia do Senhor aponta para a continuidade de nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Com objetivos da lição, mostrar direcionamentos da ceia do Senhor, ressaltar a importância da ceia do Senhor para o cristão e falar sobre a relevância da ceia do Senhor para a igreja. Nosso texto de referência está em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Os hinos são 233, 301 e 328. Tua presença gloriosa estamos, te agradecendo, Senhor, por tudo que tem feito através desse canal, te agradecendo por todos os teus filhos que têm chegado, Senhor, e se unido até nós aqui conosco, para juntos aprendermos a tua palavra. Seja conosco, Senhor, nos ajude, nos orienta, nos inspire para que possamos vencer, Senhor Deus, ó Pai, as barreiras, as dificuldades cotidianas, Senhor, de acordo com a nossa possibilidade, Senhor, e que enfrentamos em nossas igrejas diante dos problemas da IBD, da Escola Bíblica Dominical. Todos aqueles que querem fazer tua vontade sofrerão perseguições e dificuldades, nós sabemos disso, mas nós cremos também que tu és poderoso, Senhor, para nos dar vitória, e nós temos certeza, Senhor, que tu nos abençoará de forma tremenda mais uma vez. Fale conosco, Senhor, nos ajuda, Senhor, nesta lição, para que possamos, ó Deus, entender e compreender a tua verdade e possamos crescer em graça e em conhecimento. Abençoa cada um, Senhor, que ao chegar aqui, que ouvir, que a internet, através da internet, Senhor, for alcançado por o nosso trabalho, Senhor Deus, para que possam também ser abençoados, ó Deus, assim como nós somos. Nós pedimos estas bênçãos, Senhor, e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deixa eu só dar um aviso aqui, irmãos, olha, tá chegando aqui, ó, maravilha, a missionária, né? A irmã me mandou aqui esse aviso, né? Esse aviso que foi mandado pela nossa irmã Carminha.
a irmã Carminha de Campinas, Carminha de Campinas, ela me mandou esse aviso. Irmãos, é o seminário lá de Escola Bíblica Dominical. Na verdade, é o 3º congresso de Escola Bíblica Dominical. Você não pode perder. Você que é aí de Campinas, alô Campinas! Estou esperando o convite para ir conhecer vocês aí. Meu pastor Sóstenes fala sempre muito bem de vocês, o maior campo aí que a gente tem notícia enorme, que é muito abençoado, está sendo dirigido aí, né, pelo pastor presidente, que tem trabalhado incansavelmente, né, pastor Rodrigo Montenegro, pastor que tem trabalhado incansavelmente. Olha, vai estar presente nesse evento o Grupo Renovo, mas deixei interessante, ó, formado só por irmãs aí. Maravilha, olha só, está chegando o 3º Congresso da Escola Bíblica Dominical da AD Campinas, com o tema O Discípulo e o Reino. Acontecerá no dia 14 de abril, às 9 horas da manhã, em paralelo com a Escola Bíblica Dominical. Teremos o Congresso da Escola Bíblica Dominical Kids. Venha e traga a sua família, entrada gratuita. Você não pode perder, tá bom? Não pode perder, vai ser bênção. Alô Campinas! Bom, vamos lá, gente, nessa lição de hoje. Olha, o culto de Santa Ceia é o culto mais importante da igreja. Mas também é o mais negligenciado, mais mal entendido, mais mal interpretado que nós temos notícia. A verdade é que muitos cristãos não sabem, não conhecem, não entendem o que é a Santa Ceia. Jesus não mandou fazer culto de doutrina, Jesus não mandou fazer culto de escola bíblica dominical, ministério de libertação, nenhum culto nós podemos dizer que foi um culto instituído por Jesus, exceto a Santa Ceia. Foi o único culto que Jesus pediu que fizesse em seu nome. Ele vai dizer: fazei-o em memória de mim. Infelizmente, tem sido muito negligenciado e nós vamos aprender hoje, né, quais são os principais erros que as pessoas cometem sobre a Santa Ceia e a importância da Santa Ceia para o cristão. Nós vamos aprender o motivo pelo qual a gente precisa cear, né? Hoje ela está banalizada, né? As pessoas ceiam quando quer. Quantas vezes pessoas que cabulam o culto de ceia não estão nem aí. O pastor pergunta: por que você não veio no culto da ceia? Não vim porque eu não tive vontade, não vim porque eu não quis, não vim porque chegou uma visita, não vim porque eu... N motivos para faltar a Santa Ceia. Mas se eles soubessem a importância da Santa Ceia, com certeza eles não faltariam a esse culto tão maravilhoso, tão extraordinário que eu e você precisamos sempre fazer. Vamos então recuperar isso. No primeiro momento dessa aula eu vou falar do contexto histórico, o porquê que foi escrita instituída a Santa Ceia, e também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele explica o que é a Santa Ceia, por que ele faz isso. Nós vamos fazer tudo isso no primeiro apanhado, e no segundo momento, quando você já sabe, a gente entra na revista. Vamos lá. A ceia do Senhor está relacionado com uma festa antiga do Antigo Testamento, que foi a Páscoa. A Páscoa ela é instituída no momento em que o povo de Israel é retirado de dentro do Egito, naquela noite fatídica em que Deus retirou com mão forte o povo de Israel da escravidão, que há mais de 400 anos estava debaixo da servidão, servindo ali a deuses estranhos. Deus então chamou Moisés para a retirada do povo, arrancar o povo da escravidão e liderar o povo até a terra prometida. Essa passagem desse povo, essa libertação, nessa noite foi instituída através de um sacrifício que deveria ser feito em cada casa, onde um cordeiro deveria ser morto pelo pai de família, simbolizando ali já, apontando já ali para o ato de Cristo que iria dar a sua vida por nós. Aquele cordeiro que cada pai de família, descrito ali em Êxodo capítulo 12, de acordo com o que foi preconizado por Moisés, deveria matar e comer com a sua família, ele tipificava o Cristo que também morreria por todos uma vez
para sempre, segundo diz também Efésios. Bom, então naquela noite eles vão fazer isso, eles vão matar esse cordeiro, eles vão se sentar, eles vão comer o cordeiro, vão assar o cordeiro e comer o cordeiro, conjunto com ervas amargas para lembrar o tempo ali da escravidão, e depois eles pegariam o sangue desse cordeiro e passariam nos umbrais das portas. Até então, Deus já havia derramado 9 pragas ali sobre o Egito para desmoralizar os deuses egípcios, para desmoralizar a negativa do faraó que se achava, né, e se entendia como o próprio Deus. Deus então ali deu várias formas, né, de demonstração do seu poder, da sua autoridade. E nessa demonstração de poder e de autoridade, ele vai na última praga, né, na última demonstração de poder, seria a morte dos primogênitos. E o anjo da morte desceria então à meia-noite, e à meia-noite passaria em todas as casas. E a casa que não tivesse a marca do sangue, o anjo entraria ali e mataria o seu primogênito. De novo, a ideia do primogênito, do filho que é o primeiro, que morre, né, em lugar de todos os outros. Um tipo também de sacrifício vicário, ou um tipo também de substituição, a morte do filho por toda aquela família. E assim eles fizeram naquela noite, eles mataram esse cordeiro, eles fizeram todo esse ritual, passaram nos umbrais das portas, o anjo da morte passou, e aonde não havia marca do sangue, ele entrou e matou todos os primogênitos, inclusive na casa de Faraó. E é então que ele resolve liberar o povo de Israel. Ele libera o povo de Israel marcha para fora do Egito, mas no meio do caminho eles acabam, Faraó tem o seu coração endurecido e vai novamente ao encalço do povo de Deus. E você sabe como se dá essa história. Estou aqui, claro, resumindo, porque não é o nosso tema aqui, só para você entender o contexto da Santa Ceia. E então nesse momento, que Moisés clama ao Senhor, ele manda que o povo marche, e ele toque na água, a água se abre, Israel atravessa, e no meio do mar fica então sepultado o faraó, porque as águas retornam e matam ali a todas aquelas pessoas, o exército egípcio que vinha atrás. Esse ato de retirada do povo de Israel, essa passagem, né, do povo pelo meio do mar, simboliza um novo começo, um novo nascimento, uma nova vida. A palavra Páscoa vem de Pesach, né? Passagem. Foi o dia em que o anjo passou, é o dia que o anjo passou sobre, né, as casas, ou seja, pulou as casas onde havia o sangue, então passou por cima, né? Então isso significa passar. Ele viu as casas e passou, poupou a cada uma casa. A outra versão também que explica essa palavra Pesach, ou passar, é a forma como Israel passou pelo meio do Mar Vermelho, atravessou ali o Mar Vermelho, mostrando que foi retirado com mãos fortes pelo Deus Todo-Poderoso. A partir daí se instituiu que de tempos em tempos, Israel deveria celebrar todo ano, né, a famosa festa que deu o nome, cujo nome era a Páscoa. Ok? Então todo ano o pai de família, independente de onde estivesse, ele tinha que se reunir e relembrar. Isso é muito importante, a ideia de relembrar, de remontar, de não esquecer aquilo que Deus havia feito, as maravilhas que Deus havia providenciado, e o povo não deveria jamais se esquecer, e por isso havia a Páscoa todos os anos. Essa festa durou durante muito tempo, e até mesmo depois de todos os problemas e percalços que Israel teve de divisão do reino, de serem levados cativos, de retornar, a construção do templo. No tempo de Jesus, a Páscoa já era novamente feita, ela era instituída. Foi na Páscoa, na semana da Páscoa, em que Jesus foi morto. E nada foi por acaso. Então a Bíblia é muito linda, a gente percebe que nada ali é por acaso, não existe nada por acaso. Então justamente na Páscoa é que Jesus, o Cordeiro, simbolizado por aquele cordeiro morto lá atrás, há mais de 400, 500 anos, né, pelos chefes de família, simbolizava agora, morto pelos pais no caso, agora simbolizava esse cordeiro. Jesus Cristo era o cordeiro que o Pai entregava por sacrifício por mim e por você. Aleluia!
Glória a Deus. Muito bem. Então, esse é o significado principal da Páscoa. E Jesus, então, agora, esse é o Antigo Testamento. E Jesus vai, então, dar um novo significado. Na verdade, não é dar um novo significado. Ele vai dar o verdadeiro significado desse momento. Esse sangue que era derramado lá no Antigo Testamento do Cordeiro simbolizava um pacto. O sangue simboliza um pacto de vida e de morte, que é onde uma pessoa ou um animal ou uma vida era dada, entregue por outra vida. Isso significava um pacto, ou também conhecido como uma aliança. Aliança é algo que é estabelecido, um acordo estabelecido. E Deus fez alianças com o homem. Deus fez aliança com Adão, Noé, Deus fez aliança com Adão, e Deus fez a aliança do pacto mosaico, que é justamente essa aliança, a aliança do sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue dos animais. No entanto, Deus já sabia e já havia se cansado do sangue dos animais, porque os homens não tinham mais nenhum comprometimento com o sacrifício que era feito, simplesmente faziam o sacrifício por fazer, mas o coração deles ali estava longe, não estavam pensando, não estavam raciocinando, não estavam discernindo sobre aquilo que estavam fazendo. Aqueles cordeiros morriam todos os anos por causa dos seus pecados, mas eles não estavam nem aí. Deus então diz: eu não quero mais sacrifício, eu não quero mais ofertas e holocaustos, eu não quero mais o sangue de animais, né? Mas agora ele vai propiciar o sangue do justo, daquele que seria o único sacrifício, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício vivo, o sacrifício que a partir daí seria o sacrifício do qual nós não poderíamos ou não precisaríamos mais morrer, muito menos cordeiros serem sacrificados. E esse sangue é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Esse era, então, enquanto o sangue do Cordeiro tipificava o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança, Antigo Testamento, o sangue de Jesus vai simbolizar um Novo Testamento e uma nova aliança. Por isso, Jesus escolhe justamente a festa da Páscoa para comer com seus discípulos e ali instituir o que seria, a partir de agora, o ritual que seria feito. Até então se fazia o ritual da Páscoa, mas no lugar desse ritual da Páscoa, que é um ritual cerimonial, é um ritual de lei, é um ritual de recordação, de rememoração daquilo que havia feito, das grandes milagres de Deus, agora chegava o momento em que nós vamos fazer um novo ritual, simbolizando não a morte do Cordeiro, mas a morte de Cristo Jesus, de uma vez só, por nós, para que nós não tenhamos mais que morrer. Dito isso, Jesus então naquele última Páscoa, ou na última, que era Páscoa aquele dia, tá? Não existia ainda a ceia lá em Mateus, não era a ceia, era uma Páscoa, ele comeu a Páscoa, ceiou com eles ali. E naquela festa da ceia, ou seja, da comida, no momento de comer mesmo, né, por isso é o nome de ceia, ele então pegou o seu sangue, ele pegou o vinho e disse: esse vinho é o símbolo do meu sangue que é derramado por vós, e esse pão é o símbolo do meu corpo que é partido por vós. Depois na lição eu vou comentar mais sobre isso. Isso ficou muito próximo, isso ficou muito forte na cabeça dos discípulos. Quando Cristo, depois que morre na cruz, ressuscita e a igreja é inaugurada, a partir de Atos capítulo de número 2, a igreja passou a fazer esse ritual da ceia ao invés do ritual da Páscoa. Embora muitos, talvez como Pedro, ainda participassem da Páscoa, ali como os judeus fizessem, aos poucos a igreja vai adotando esse comer e beber na presença de Deus, fazer a ceia, ou a palavra ceia significa alimento, se alimentar, né, jantar, na tipologia que Jesus havia deixado. Ok? Mas se fosse fácil assim, ainda era fácil assim, né? Mas acontece que a igreja, então, quando ela vem surgindo, ela faz isso, não há uma regra para quantas vezes vai cear, sábado, domingo, terça, não existe isso. Geralmente era no sábado e geralmente era toda semana. Hoje em dia nós instituímos uma vez por semana. Eu já vi gente falando assim: eu já ceei uma vez, não tem que cear mais. Em lugar nenhum diz que tem que ser o quantas vezes tem que ser.
O importante é que você faça tire esse momento para poder fazer o seu ritual de ceia, para poder rememorar. Rememorar o quê? Rememorar a morte de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia é um memorial. A Santa Ceia é o momento de lembrar de Jesus, do seu sacrifício por nós. Por isso que é o momento mais lindo, o momento mais importante, é o culto mais importante para a igreja. Porque existem cultos que não são para a igreja. Costumo dizer e ensino sempre que o culto de domingo é o culto para aquela pessoa que não é crente. Nós fazemos o culto para falar de Jesus às pessoas, não é? Culto de domingo, o culto público, o culto para falar de Jesus, anunciar as boas novas. Jesus veio, morreu e ressuscitou e um dia vem buscar o seu povo. Agora existem os cultos que são para nós e esse culto é o culto que nos faz lembrar de Cristo, do seu sacrifício, é o culto de Santa Ceia. E não tem data para acontecer, então ele pode ser todos os dias, como era lá antigamente na igreja primitiva. Não havia dias para que você fizesse o culto. A qualquer momento se poderia cultuar e adorar a Deus. Muito bem. Então, quando a igreja começa a instituição do culto da Santa Ceia, isso começa primeiro nos lares, porque ainda não existe templo naquele momento, só havia o templo em Jerusalém. É bem provável que tivesse um templo em Jerusalém e uma sinagoga, e via a igreja de Antioquia já, da onde Paulo vai ser oriundo junto com Barnabé, e depois as igrejas vão sendo fundadas a partir das viagens missionárias que o apóstolo Paulo vai fazer, né, fundando aí as igrejas da Ásia. A partir da fundação dessas igrejas, elas também vão adotando, deixando de estar nas casas e depois adotando aí os cultos. E muitas vezes elas não tinham templo, elas ficavam nas próprias casas, né, e ali elas faziam ali a refeição. Por que então o apóstolo Paulo está escrevendo isso no capítulo 11, né, de aos Coríntios? Por que esse texto dele é importante? E a gente precisa entender o contexto histórico para a gente saber por que o apóstolo Paulo está bravo com os coríntios, né? Por que o apóstolo Paulo está falando ali? Se você analisar todo o capítulo de número 11, você vai ver que ele está bravo, ele está ali chamando atenção, esperar um pelos outros, né? Eu já vi gente falando assim: não, a gente tem que comer todo mundo junto, porque o apóstolo Paulo falou que a gente tem que esperar um pelos outros. Aí fica todo mundo esperando, né? Não tem nada errado de esperar um pelos outros. Eu particularmente gosto de fazer assim a Santa Ceia, mas não é porque a Bíblia está mandando fazer assim, mas porque tem um motivo pelo qual o apóstolo Paulo falou isso. Sabe qual é? Vamos lá. Havia uma festa normal no Império Romano, era a festa onde os romanos mais ricos, mais abastados, abriam suas casas nos finais de semana para poder, geralmente domingo, para poder dar banquete. E nesse banquete convidava a todos para que eles pudessem participar. E é claro que eu falo todos, né, só aqueles com os quais eles queriam ter algum tipo de relação e algum tipo de proximidade. Mas o fato é que eles faziam essas festas e chamavam a comunidade, vizinhos, para estarem presentes nessas chamados banquetes. Esses banquetes eram regados a muito vinho, a muita comida, muita bebida, geralmente descambavam em licenciosidade, terminavam geralmente em orgia, né? Porque depois que eles bebiam, cometiam atos assim terríveis. Então isso era o chamado banquete. Era a festa pagã que já existia, aliás, não era uma festa, era uma cultura, né? Uma cultura romana, uma prática já social dos romanos fazerem isso. Só que o Império Romano, ele dominava todo esse mundo ali no Oriente. Então muitas comunidades, elas adotaram também essa festa. O problema é que quando eles começaram a se converter, eles trouxeram a festa do amor, eles trouxeram essa festa pagã, esse entendimento dessa festa, e começaram a confundir com a Santa Ceia. E ao invés deles fazerem um ritual, comerem, né, com reverência, pensando em Cristo, lembrando de Cristo, eles misturavam tudo e comiam e bebiam. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando que muitos naquela época, que quem tem fome tinha que comer em casa, que não era para comer e encher a barriga.
Muitas então, nessas festas, as pessoas comiam até se fartar. E geralmente, os mais abastados colocavam pedras preciosas dentro da comida. Então era algo assim, as pessoas comiam até se fartar, comiam e depois elas, né, vomitavam e aí pegavam as joias, viam se tinha alguma joia, alguma coisa que pegou. Então por isso que essas festas eram muito concorridas, todos queriam participar dessas festas ou serem convidados para estarem nessa festa. É por isso que o apóstolo Paulo vai comentar sobre isso, porque essa igreja, sobretudo a igreja de Corinto, que está nessa região, que era muito helenizada, ela estava dentro dessa cultura grega, o Império Romano a dominava, então estava cheio de romanos que haviam se convertido. Eles começaram a misturar as coisas e fazer a ceia como se fosse banquete, de maneiras que muitas das vezes eles começavam o almoço, a comida de manhã, né, e começavam a comer, começavam a beber, e aqueles que trabalhavam, os camponeses, aqueles que não podiam parar para poder fazer isso, quando eles chegavam, não tinha mais comida. É por isso que o apóstolo Paulo está falando: olha, vocês não estão sabendo fazer a Santa Ceia. A Santa Ceia não é isso. A Santa Ceia é feita com reverência, tem um motivo pelo qual a Santa Ceia tem que se fazer com entendimento. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Então, esse é o contexto geral da Santa Ceia, como ela foi criada, como ela foi instituída e por que o apóstolo Paulo vai escrever sobre ela. É no texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 11, que a gente está estudando, ele vai falar no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou seja, o apóstolo Paulo já tinha explicado para eles, quando ele passou ali em Corinto, já tinha explicado para eles o que era a Santa Ceia. Chama detalhe aqui importante. O apóstolo Paulo, ele recebe do Senhor, ou seja, foi uma revelação. E aí você pode me perguntar como que ele recebeu, né? E aí que está um grande mistério. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. E o fato de ele não andar com Jesus fez com que ele fosse muito mal visto pelos próprios discípulos, que agora não eram apóstolos, né? Então, e ele vai se colocar como aquele justamente que não havia visto o Senhor em vida, mas para o qual o Senhor havia aparecido também para ele. E por isso ele também se julgava e legitimava o seu apostolado, dizendo: o Senhor apareceu para mim, né? É lá em Atos capítulo de número 9, quando ele está a caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele. E a gente não pode negar, também é interessante, em Gálatas você vai ter o relato da vida dele, ele mostrando e falando o tempo que ele passou no deserto, o tempo que ele passou na casa de Ananias cego, né, para ele aprender. Ele passou 3 anos no deserto. Eu creio que esses 3 anos no deserto foi tendo um discipulado tete a tete e um discipulado ali forte com Jesus. Jesus ensinando a ele tudo o que ele precisava saber. Então, o apóstolo Paulo ele vai poder então dizer para os coríntios: porque eu recebi do Senhor. Ou seja, ele não aprendeu com Mateus, ele não aprendeu lendo Marcos, que já estava sendo escrito, ele não aprendeu com João, ele não aprendeu com Lucas, que andava com ele, que era o médico amado e que era historiador. Ele diz que aprendeu com o Senhor, ou seja, o próprio Jesus revelou a ele como é que deveria ser feito. Ó, maravilha, né? Como é bom quando a gente tem intimidade com Deus e Deus nos revela as coisas. E o apóstolo Paulo é alguém que tem essa intimidade. Então, ele vai descrever o que aconteceu naquela última noite quando Jesus foi traído. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão. Ele pega o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós. Aqui era a simbologia do corpo. Eu já vi pessoas orando pelo pão, né, obreiro orando pelo pão, falando assim: não, vamos comer o corpo de Cristo, vamos beber o sangue de Cristo. Não, você não bebe o sangue de Cristo, você não come o corpo de Cristo. Isso é simbólico. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação, que é uma doutrina dos nossos irmãos aí católicos, que eles acreditam que quando a oração é aquela ceia, aquele elemento se transforma no corpo e no sangue, passa a ser sagrado, porque é para se transformar no corpo e no sangue de Cristo. Não, isso é simbólico. E esse choque, isso chocou muita gente. Não foi a primeira vez que Jesus disse isso. Em João, lá atrás, capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, Jesus já está falando sobre isso, falando que ele é o pão da vida, capítulo 8, né? Ele é o pão da vida, o pão descido do céu. Vossos pais comeram no deserto
deserto maná e morreram, mas eu sou o pão vivo descido do céu. E aquele que não come da minha carne, né, não tem vida em si mesmo. Então, muitos ficaram assustados com essa ideia. Como assim comer carne humana, né? Como que eu como carne humana? E no final eu vou dar mais uma explicação sobre isso. Eu quero ficar com você, fica até comigo. Tem mais uma. Eu quero chamar a atenção de você por mais um motivo pelo qual a Santa Ceia vai explodir a cabeça aí dos discípulos e dos judeus daquela época, porque estaria Jesus propondo comer a sua própria carne e comer o seu próprio sangue, né? Estaria ele propondo isso, o canibalismo? É claro que não. Jesus não estava propondo nada disso, comer carne, mesmo porque comer carne humana era proibido pela lei. E tudo isso também ajudava a fazer com que muitos olhassem Jesus com desconfiança, dizendo: esse cara é louco, é um impostor, porque ele está falando coisas que são proibidas, a gente não pode comer carne humana, muito menos, né? Mas porque a lei mesmo proíbe, ele está dizendo comer carne. Mas ele não está falando do corpo físico. Tanto é que o apóstolo Paulo agora retoma ele fala quando ele pegou o pão, né? Então, aquele pão é que simboliza o seu corpo. A outra pergunta que me fizeram, né, no Instagram, eu quero deixar aí uma caixinha de pergunta e você pode aí perguntar, faça também você a sua pergunta. A pergunta que eu fiz a enquete lá: o que você gostaria de saber sobre a ceia do Senhor, né? Uma pergunta que me fizeram, que eu gostaria de falar aqui com vocês, que eu acho interessante da gente falar, da gente fazer, perguntar o seguinte: mas eu sou obrigado a fazer a Santa Ceia só com pão e com vinho? Não, é claro que não. É o que você tiver. Por exemplo, se você estiver lá no meio de um grupo indígena, estiver no meio da Amazônia, estiver no tempo na África, onde não tem pão, onde não tem vinho, você vai fazer com que você tiver. Tanto é que nós, no Brasil, nós não tomamos, não usamos o vinho. Embora saibamos que Jesus não estava usando ali suco de uva, porque a cultura deles era o vinho, eles bebiam vinho. Uma vez estava dando aula, né, eu dei aula há muitos anos de formação de líderes, formação de obreiros, né, da Assembleia de Deus em Bangu. Durante 10 anos eu formei praticamente mais de 1.000 obreiros. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o pastor Sócio me deu de estar à frente desse ministério formando obreiros. Fico muito feliz de saber que muitos já estão dirigindo até mesmo congregações, e eu sempre frisava isso, a importância desse entendimento de que a Santa Ceia ela é importante e que aquele ato simbólico ele pode ser feito com o que quiser. E uma vez eu estava falando sobre isso, que aquele vinho era vinho mesmo, que a gente tem mania de espiritualizar tudo. O irmão não pode, era vinho, como é que pode vinho? Jesus tomou vinho. Irmão, na cultura judaica eles bebem vinho até os dias de hoje. Tem igrejas fora do Brasil, do mundo, onde bebem. Para eles isso não é pecado. Aí você fala assim: mas por que no Brasil é pecado? Aí, de novo, tem uma explicação para isso, né? No Brasil, a gente tem um contexto bastante diferente dos europeus, né? A gente teve o processo da escravidão. A escravidão foi como cruel, foi horrível. A escravidão foi pecado, assim como o racismo é pecado. E a escravidão, ela deteriorou muito as nossas relações sociais. E você se lembra que os escravizados africanos e crioulos trabalhavam na cana-de-açúcar e produziam ali o açúcar, né? E também produziam açúcar, e depois que você retira o açúcar, né, você vai ter ali a garapa, né, ou o caldo de cana e depois a garapa, mas ainda sobra ainda o destilamento dela, que é a aguardente. Essa aguardente foi muito usada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil fez um estrago muito grande, porque muitas das vezes era o único consumo que os escravizados tinham, que era a aguardente. Então, muitos escravizados, eles se tornaram alcoólatra. E esse alcoolismo não é porque eles eram propensos ao alcoolismo, era porque era o que eles tinham, e também para suportar as agruras da vida. Então o Brasil tem um histórico de alcoolismo muito grande. O alcoolismo é um dos males sociais brasileiros número 1 da nossa sociedade. A gente fala muito de drogas, fala muito de diversos tipos de drogas que são prejudiciais ao ser humano e à nossa sociedade, mas pouco se fala do alcoolismo, que por incrível que pareça, né, é liberado em todo lugar. Você pode comprar bebida alcoólica em qualquer lugar. Claro, há lugares que tem restrição de idade, mas no geral você vê jovens cada vez mais bebendo, cada vez mais cedo bebendo. E isso é um grande mal para a nossa sociedade. Então, quando a igreja brasileira vai ser formada no início do 20,
há uma preocupação em restringir o uso do álcool. E aí se adotem, e aí vai se adotar o suco de uva no lugar do quê? No lugar do vinho. Acho que muito bem acertado, foi muito acertado isso. Foi um modo, né, de fugir das críticas sociais, dos problemas sociais, de despertar o gatilho, né, daquela geração que estava ali, que já tinha problema com o alcoolismo, e aí se adota o suco de uva no lugar do vinho. Então há um motivo histórico para isso. E assim como é o suco do vinho, se você tiver em qualquer lugar que faltar o suco do vinho, você pode usar qualquer coisa, porque o importante é a intenção que você tem em seu coração. Olha, essa aula, se você não está dando like, se você não está dando glória, o conhecimento que eu estou compartilhando com você não tem preço. Não tem preço mesmo. Olha, você que está aí, que não deu um joinha, vídeos com milhares de visualizações e pouco joia, irmão, esse dedo aí, deixa Deus, dá aí esse dedo mirrado aí, aperta esse dedo aí, dá um joinha, me ajuda, compartilha esse vídeo, ele é muito importante. Então, esse é o contexto da ceia, né? Agora nós vamos entender, quando a gente entrar aqui no livro, nós vamos entender passo a passo também a importância dessa ceia, como é que ela deve ser feita, qual é a importância dela para nós. Lembrando que assim como o Pessach, a Páscoa, era para lembrar o Cordeiro, lembrar a escravidão, lembrar a vitória, a libertação, nós também fazemos a mesma coisa para lembrar a nossa libertação do mundo. Fomos retirados do mundo, fomos libertos do mundo através do sangue de Jesus. Agora, aquele sangue lá, que estava na porta, o anjo passava, agora é o sangue de Jesus. Nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus. De maneiras que quando Deus nos olha, Ele não nos vê. Ele não vê Júlio, não vê Paulo, não vê André, não vê José, não vê Antônio. Ele vê o seu sangue, o sangue de justo, o sangue do Cordeiro, o sangue daquele que morreu, mas que ressuscitou. Aleluia! E é por isso, através dele, que nós temos paz com Deus. E é necessário que nós lembremos disso para agradecer a Ele pelo que Ele fez por nós. Então a ceia é o momento de lembrar disso. E se muitos crentes não têm a capacidade de fazer isso, é porque é muito cruel, né? Você pensar que muitos crentes não estão nem aí para a Santa Ceia. E é interessante que Jesus mesmo vai dizer isso, né? Dizer assim, fazer isto em memória de mim, né? Então é lembrar de Cristo. Então a importância da Santa Ceia está em lembrar da morte vicária de Cristo Jesus, e ela passa a ser central na nossa fé cristã, de maneiras que uma vez que eu faço parte de um membro, sou membrado em uma igreja, preciso estar ali estando ali na ceia do Senhor. Vamos lá então, agora vamos para entrar no próximo bloco. A gente já entra na lição, né? E você já deu esse like, já se inscreveu no nosso canal, já compartilhou, e a gente vai seguir junto. E se você quer aprender a fazer aí, tenho certeza que você gostou desse contexto, gostou dessa história toda que eu contei para vocês, você aprendeu muito, agora só falta você querer aprofundar. Então vem para o Centro de Estudos Boa Semente, tem o curso de liderança e gestão, tem um curso de capelania, olha, muito curso bom. Você se inscreve, você faz tudo EAD, recebe seu certificado, vai ser bênção para você. Você faça logo a sua matrícula hoje. Eu espero você como seja meu aluno, assim como esses irmãos que estão estudando aí com a gente aí, ó, e que está firme na nossa aula, você também pode estar, tá bom? Introdução. Estudaremos na presente lição sobre a ceia do Senhor, destacando o movimento da instituição pelo Senhor Jesus, a relevância da observação por parte da igreja, alguns precisos ensinamentos e a sua significância enorme encontramos nas Escrituras. 1. O direcionamento da ceia do Senhor. Paulo nos dá uma aula de como podemos participar da ceia do Senhor, sem ignorar seus envolvimentos e suas implicações. Pois não é um ato inconsciente, nem um ritual vazio ou frio, sem emoção, mas algo espiritual, repleto de significados de alta relevância. Então, é um ato simbólico importante e reflexivo. Eu preciso refletir. É o momento de olhar para dentro de mim e refletir sobre as minhas práticas, sobre a minha vida, sobre
o meu comportamento, sobre se eu posso estar ali naquela mesa, se eu posso participar daquela mesa. Por quê? Assim como os banquetes que eu falei ali no começo, né, que eles chamavam as pessoas para participar, não era qualquer um que entrava numa ceia. Não era qualquer um que entrava num banquete, não era qualquer um que comia na casa desses romanos, né, que eram os da elite romana. Não, você tinha que ser convidado. E eu disse no começo, ele não convidava qualquer um. Daí o estranhamento da parábola que Jesus diz quando ele fala: olha, certo homem, certo rei foi dar um banquete e convidou a várias pessoas para estarem à sua festa. Os primeiros, alguns deles falaram que o funcionário foi buscar, falou: não, eu não posso ir porque eu tenho muitos bois para tomar conta. O segundo: não, eu tenho uma vinha. O terceiro: não, eu casei. Foram exemplos assim, não me lembro bem de cabeça, mas ele deu vários exemplos, várias desculpas. O rei ficou furioso e falou para o seu servo: vai agora e pega todo mundo que você encontrar na rua, nos valados, nos becos, nas esquinas, e manda entrar. Diz que está tudo se preparado. Essa parábola que Jesus está contando é justamente desse contexto dessa comida, de comer juntos, dessa festa que era feita, que eram convidadas as pessoas mais importantes, né, para estarem. Aqui, é claro que ele está falando que esses mais importantes, que deram várias desculpas para estar na mesa com o rei, eles são os judeus, está representando ali o povo de Israel, que não aceitou Jesus. E aqueles que foram buscados na rua, nos valados, nos becos, na sarjeta, sou eu e você, ou os gentios, que agora tinham acesso à mesa do rei. Ora, isso tudo você observa que naquele momento, na cultura local, ser convidado para sentar na mesa de alguém era algo de muita importância, era algo de muita valia. Certa vez, Jesus contou outra parábola a respeito dos céus, dizendo que um certo homem deu um grande banquete, uma grande festa, muito maravilhosa, mas um homem entrou e não tinha as roupas necessárias para estar nessa festa. E quando ele foi plotado, ele foi descoberto ali, ele perguntaram: homem, como entraste aqui sem ter as vestes nupciais? E pegaram aquele homem e jogaram então na sarjeta, significando ali que Jesus está falando sobre esse texto, falando que nós não podemos entrar no céu de qualquer maneira, onde há o grande banquete, mas também nos mostra como era a questão social, como é que era a sociedade daquela época. Você não poderia entrar numa festa sem ser convidado. Quando nós estamos sentados na mesa da Santa Ceia, também nós temos que refletir sobre nós, sobre as nossas vestes. E quando eu falo de veste, claro que não estou falando de veste física, que não é isso, a mesa não é física, mas estamos falando de uma veste espiritual, ou seja, como está a minha vida para participar, para comer com o Senhor, ou participar do seu corpo. É isso que tem que ser feito. Então ele está falando aqui, não é um ritual vazio, frio, sem emoção, mas algo espiritual. A ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação. É claro que não tem esse texto aqui, edificação, exortação, consolação, retirou ali da profecia, mas a Santa Ceia, ela edifica mesmo, ela exorta porque nos chama a atenção a vivermos uma vida irrepreensível diante de Deus, e ela nos consola, porque ela aponta para o dia em que nós não faremos mais essa festa, esse ritual, essa ceia longe do nosso noivo, longe do nosso Senhor, mas nós faremos isso na sua presença. Isso será lá na glória. Então é um consolo para nós saber disso, que um dia tudo vai ficar por aqui, mas nós estaremos com Deus. Então por isso é edificação, exortação e consolação. Tá gostando? Vem comigo. 1.1 direciona para Jesus no passado. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso às vezes que beberdes em memória. Grifa é a palavra memória, né? Tenham memória, recordem-se, lembrem-se. Isto é o seu grande significado, ou seja, lembre de mim. Lembre do que eu fiz, lembre do meu sacrifício, lembre de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, seu corpo dilacerado, tudo isso por nossa causa, por amar vocês. Precisamos ser eternamente gratos pela entrega de Jesus. Por isso, quando você não vai à Santa Ceia, você cabula a Santa Ceia. Quando você não faz a Santa Ceia, quando você não está nem aí, significa que você não tem não dá a mínima importância para a sua salvação, não dá a mínima importância para o sacrifício de Cristo. 1.2 direciona Jesus no presente. Fazer isso todas as vezes que beberdes, ou seja, sempre que você beber em memória dele, você tem que lembrar dele. Estamos fazendo hoje para aumentar a nossa intimidade com a nossa comunhão com ele?
Quais são os motivos pelos quais a gente ceia? Estamos vivendo um novo pacto feito por Jesus? Já expliquei que foi pacto, a aliança. O texto de Mateus 26 não dá margem para dizermos que Jesus afirmou que o pão era literalmente seu corpo e que era literalmente seu sangue. Trata-se de uma linguagem figurada. Olha que interessante, né? Como eu falei, que o Senhor usou para comunicar de forma mais compreensível o ato da cruz. Ele ressuscitou, isto é, ele está vivo e habita em nós. Maravilha. Ponto de número 3. Direciona para Jesus no futuro. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. O futuro aponta para a volta de Jesus, ele brevemente voltará. A igreja não pode se calar, deve sempre anunciar que ele nos morreu, ou seja, anunciar até que venha. Tem que anunciar que ele morreu. Tem que anunciar que ele morreu. Futuro aponta para a volta de Jesus. A igreja não pode se calar. Ele ressuscitou, morreu para nos salvar. É o terceiro dia, está sentado à destra de Deus, Pai, e intercede por nós. A ressurreição de Cristo é que nos deu graça, nos deu vida e vida abundante. Agora, aguardamos a bem-aventurança, a esperança, o glorioso dia, quando cearemos com o Salvador no reino do seu Pai. Então esse é o trabalho, é a importância da ceia. Nesse tópico 1, então, a gente tem essas 3 partes importantes. A ceia você pode dividir em 3 momentos, em 3 apontamentos, ou 3 facetas da Santa Ceia. Passado, presente e futuro. Passado, quem nós fomos. E aí tem todo aquele simbolismo do Egito, da escravidão, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós éramos. Aponta para o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo no passado. Presente, quem nós somos agora, né? Quem nós somos agora, lavados, remidos, salvos, né? O Cristo está vivo, está conosco, então ela aponta para Jesus no presente, né? Aumenta a nossa intimidade, a nossa comunhão, e ela aponta para o futuro, porque em breve Cristo voltará e então estaremos para sempre com ele. Então, esses são os 3 aspectos, as dimensões da Santa Ceia que não podem ser resguardados. Passado, presente e futuro se unem num único momento. Uma tridimensionalidade do tempo, então, agora está colocada, porque passado, presente e futuro tomam lugar na mesa da Santa Ceia quando nós lembramos de Cristo Jesus. Isso é passado, mas nós sentimos a sua presença, isto é presente, e nós declaramos diante dos céus e da terra que ele voltará para nos buscar, porque assim ele disse. Então, passado, presente e futuro é o cerne da Santa Ceia e a sua importância. Vem fazer o curso com a gente, professor. Não dorme não, irmão. Não dorme não, você está dormindo aí. Eu tô vendo tu dormindo aí, minha irmã. Acorda, varão. Curso de professor da Escola Bíblica Dominical. Ó, tô dando aula aqui. Pensou você dando aula, todos os irmãos, teus professores, teus alunos dormindo lá, tudo dormindo. Tinha aquele hino: acorda, irmão, acorda, irmão. A Bíblia vai cair da sua mão. Acorda, irmão, acorda, irmão. A Bíblia vai estar caindo da sua mão. Então, aí, sabe por quê? Porque às vezes a gente dá uma aula chata. Eu procuro não dar aula chata, eu espero que não dê aula chata, mas se você não quer mais dar aula chata, que os irmãos ficam dormindo, vem fazer o curso comigo, curso de professor da Escola Bíblica Dominical. Você vai aprender o que é a Escola Bíblica Dominical, a história da Escola Bíblica Dominical, como fazer seu plano de aula, e tem muita coisa boa. Vem fazer logo esse curso logo. E quando tem outra coisa, hein? Quando você baixar o certificado, marca a gente no meu Instagram, julio.cesar_bedeiros, e canal Boa Semente no Instagram. Marca a gente que eu quero estar ali, ó, parabéns, ali, ó, quero me parabenizar, te parabenizar, confraternizar com você. 2. A importância da Santa Ceia para o cristão. Agora no tópico 2 vamos ver qual a importância disso. Nós vimos o que ela é, o que ela representa. Passado, presente e futuro, tudo num só ponto importante para o nosso crescimento espiritual. Mas número 2, qual é a importância? E por que tanta gente não sabe o que é a Santa Ceia? Bom, a ceia do Senhor é algo sagrado de que não se pode participar com irreverência. Aí aqui está a chave, né? Bom, assim como a Páscoa era um momento para lembrar a sua saída, a ceia é um momento para lembrar a morte de Cristo Jesus, você tem que pensar sobre isso. Então, tem que ser refletido sobre isso. Tem que tirar um tempo para você. Bom, peraí, vamos pensar sobre isso.
No mundo que a gente mal faz reflexões, que a gente não pensa, talvez o problema da Santa Ceia seja isso, as pessoas não querem mais pensar, as pessoas querem respostas prontas, as pessoas querem notícias rasas, as pessoas querem comida requentada praticamente, né? Porque a gente não quer mais pensar, e esse é o problema. E na Santa Ceia há de ter uma reflexão. E essa reflexão nos leva a vermos como nós somos pecadores e pequenos e como nós precisamos comparecer na mesa de Cristo com reverência, ou seja, entendendo aquilo que nós vamos fazer. Qualquer pessoa que chegasse nessa festa, naquele dia, sem fazer isso, estava agindo com irreverência. O apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios porque eles não sabiam o que era a Santa Ceia. Qualquer coisa, só não era ceia. Estava fazendo uma bagunça ali e estava desrespeitando o evento que estava sendo feito. É preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença. Eu vou fazer por fazer, né? Vamos fazer porque está na escala, vamos fazer porque tem que fazer, vou fazer porque sou obrigado. Falta de conhecimento do seu real significado, da boa consciência dos pecados cometidos que precisam de perdão. Muitos participam da ceia com exaltação espiritual, como se fossem mais crentes do que os outros. Quer dizer, não, eu sou bom, se eu estou participando da Santa Ceia porque eu sou fiel, eu sou servo de Deus, eu sou o brilho da casa do Senhor, né? Então, acha que é por causa disso. Não, nós não somos ali merecedores de nada. Sentarmos na mesa com Ele, ou na mesa dele, ou na mesa da ceia, é uma graça, é sinal do símbolo da salvação, do perdão dos nossos pecados. Isso só pode ser motivo da gente se constranger e se arrepender e perceber que nada somos e não de nos gloriarmos. A comunhão envolve santidade, mas também simplicidade e humildade, ou seja, eu me mantenho santo para estar ali, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu preciso estar ali com simplicidade diante de Deus, sem chamar a atenção e com humildade, reconhecendo que eu não estou ali pelos meus méritos. Não fui convidado porque, como na festa romana, porque eu sou importante na sociedade. A minha entrada foi feita porque alguns recusaram o chamado e ele me buscou no valado, nas ruas, nos becos, no pecado, e me salvou e me amou. Aleluia! E deu a sua vida por mim. 2.1. A importância de examinar a si mesmo. Meu irmão, esse tópico é tremendo. Olha só. A chamada é para examinar a nós mesmos e não os outros. Durante muito tempo, talvez até aí onde você está, haja esse problema do exame do outro. Fulano pode participar da ceia, Beltrano não pode participar da ceia, Ciclano não pode participar da ceia, não, Fulano não vai participar, não, Fulano não, Ciclano, eu vi Fulano em tal lugar e não pode participar da ceia, não. Irmãos, aquele Fulano está participando da ceia, ele lá não pode, não, Beltrano não. Examinando o outro. Mas o que a Bíblia fala é que você não é para examinar o outro, é para examinar a si. Ou seja, eu tenho que olhar para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Não está mandando você não comer, está mandando você comer, mas antes de examinar. Fazer um autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção, ou seja, olhar para dentro. É necessário ter uma consciência sadia para nos examinar. A consciência é o maior tribunal que existe. O fórum é o nosso interior. Quando este tribunal se corrompe ou fica cauterizado, não acusa mais nada, ou seja, você não consegue perceber que errou. A consciência foi dada a todo ser humano para julgar entre certo e errado, justo e injusto, fiel e infiel, verdadeiro e o falso. Paulo dá a introdução a Timóteo, seu filho na fé. Este testemunho, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. É olhar para si. E por que as pessoas não olham para si? Olhar para si dói. E é por isso que a gente olha para o outro. Então a gente não olha para nós mesmo porque dói, porque a gente vê quem nós somos. Então para que eu não veja quem eu sou, eu prefiro ver quem os outros são. Porque olhando para mim eu vou ver os meus erros, meus defeitos, as minhas falhas, então eu ignoro isso. Então não olho para mim. Olhar para mim é difícil, porque a gente geralmente, eu estou olhando para você, eu não tô me vendo. Estou falando com a câmera aqui, lógico. Mas eu não estou me vendo, falo quando eu converso contigo pessoalmente. Mas eu vejo você. Mas olhar para mim só olhando para um espelho. Eu não consigo me ver. Isso é muito interessante. Nós não conseguimos ver a nós mesmos. É muito fácil olhar o outro.
Tem aqueles irmãos na igreja que tem visão de tudo. Irmão da visão raio-x, visão além do alcance. Visão além do alcance, só aqueles da geração 80 que vão entender. Visão além do alcance. Bom, mas é aqueles irmãos que vê a vida dos outros, vê a vida do irmão, vê a vida da irmãzinha, eis que eu vejo um anjo, eis que eu vejo um raio, eis que eu vejo um touro, eis que eu vejo... Ele vê tudo. Só que o que a Bíblia está falando que a gente tem que ver é a nossa própria vida. E ver a nossa própria vida é muito difícil. Então a Santa Ceia é o momento de examinar não a vida do irmão, é a vida do outro. Você fala assim, poxa, mas o senhor está querendo dizer que é de qualquer maneira? Então, não estou falando que é de qualquer maneira, eu estou falando que cada um vai dar conta de si. Que você pode estar fazendo um julgamento sobre alguém e vai cair em Mateus capítulo 7:1, não julgueis para não ser julgado. Que às vezes você está julgando uma pessoa que você acha que está em pecado e não está. Você está julgando uma pessoa que Deus perdoou e você está pecando. Então a ordem é examinar a si, a ver a si e não ver o outro. Isaías capítulo 6 mostra quando Isaías no templo ele vê a glória do Senhor, mas logo depois o que ele vê? Ele vê a si mesmo. Ele diz, ai de mim, homem pecador que estou no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele cai. Então é importante você entender isso, que você e eu precisamos olhar para nós mesmos. 2.2, a importância de julgar a si mesmo. Então, primeiro, examinar a nós mesmos. Depois, julgar a nós mesmos. A chamada é para julgar a nós mesmos e não os outros. Não espere ser julgado por ninguém. Se antecipe e peça perdão. Ou seja, não espere alguém apontar seu erro. Diga, eu mesmo errei. É igual aquele negócio de apelido, né? Quando a gente bota apelido, eu já vi que muita gente que fugia de apelido na escola, o macete era ele mesmo rir. E a pessoa mesmo ria. Narigão, eu sou narigão, Pronto, acabou a brincadeira. Ninguém vai achar mais graça, porque você mesmo reconheceu que você tem o nariz grande. Essa brincadeira mostra que é importante a gente reconhecer as nossas próprias falhas, em vez da gente deixar que o outro faça. Então, é isso, julgar com a palavra de Deus e não pelo que acha a sociedade ou o que é politicamente certo, né? O que é certo e o que é errado. O julgamento deve ser feito com sinceridade por nós para evitar a própria condenação. Quem toma dignamente não está discernindo o corpo do Senhor. Assim, se torna culpado do corpo e do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi por nós para purificar o pecado. Se a pessoa não valoriza esse sangue derramado, é como se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados. A morte dele não terá significado espiritual salvífico. Olha, veja bem. Então, isso aqui é importante. Quem toma dignamente não está discernindo. O que é discernindo, gente? É isso que muita gente erra. O que é tomar indignamente a ceia do Senhor? Tomar indignamente não necessariamente até estar em pecado. Tomar indignamente é você não discernir. E o que é discernir? É não entender, é não compreender aquilo. É você fazer de qualquer maneira, você não dar um crédito para aquilo, você achar que é uma besteira, uma palhaçada, ou seja o que for. Aí você não está discernindo o corpo de Cristo. Porque se você estiver em pecado, mas pediu perdão, você já está liberado para tomar a ceia do pedido. Você pediu perdão, Senhor, eu sou pecador, me perdoa, preciso do teu perdão. E você participa da ceia. Agora, quem não discerne não sabe o que é aquilo. Ele vai, pega aquilo, come como se estivesse comendo um pão. Não para nem para orar. Não para nem para pedir perdão. Não para. Eu vejo pessoas que passam no corredor, o obreiro está lá com... peguei isso aqui para mostrar para você. O obreiro está lá, aí ele pega lá, vai embora, entendeu? Você, aí passa lá na galeria. Quem quer aí? Quem quer? Avanço, não, tem que parar. Tomai este meu corpo. Este é meu corpo partido por vós, tomai e comei. Este é meu sangue derramado por vós, tomai e bebei. A pessoa para, pensa, medita, reflete sobre a sua vida, pede perdão, porque todo mundo é pecador, não tem ninguém que não seja pecador, e aí come. Ok? Se você está com alguém com mágoa no coração, você não pode pegar e comer, não. Você não está com raiva da Clotilde, não pode. Não, você tem que pedir perdão. Tem que ir lá na Clotilde, tem que pedir perdão. Hoje os pastores não fazem nem mais isso, né? Ninguém pede perdão, mais nada. Ninguém pede perdão, come de qualquer maneira. Eu já vi ceia que é culto de Santa Ceia, mas a ceia por exemplo, o culto acaba 9 horas, 5 para as 9 é a ceia. E faz tudo, menos ceia. Aí 5 para as 9, irmão, ficando de pé, ora aí pelo pão, Senhor, esse pão vai ser... Agora vai lá comer, acabou, amém, vamos para casa. Isso não é Santa Ceia. A Santa Ceia precisa de pensar, refletir. E isso não é 1 minuto, 2 minutos.
há toda uma preparação, e é um culto mesmo que nós fazemos. Bom, assim se torna culpado do corpo de sangue de Cristo. O sangue de Jesus foi derramado por nós. 1.2.3. A importância de corrigir a si mesmo. A chamada é para consertar a nós mesmos e não os outros. Não espere ficar fraco, doente ou morrer espiritualmente. Tome a decisão ainda hoje. E Jesus fala assim, por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. São os 3 níveis de morte espiritual. Fraco, doente e morte. Fraco, não consegue, não tem força, não consegue servir a Deus, está sempre caindo, está sempre pecando. Doente é aquele que está abandonando a igreja, está cheio de problema, está cheio de carrapicho, está cheio de morte, está cheio de problema ruim, coisa ruim no corpo dele. E aquele que morreu abandonou a fé, não quer mais saber de nada. Apostatou da fé. Não espere isso acontecer. E muita gente aconteceu isso porque comeu e bebeu indignamente. Precisamos consertar nosso altar. A comunhão com Deus nos faz crescer saudáveis que andam de cabeça erguida e não têm do que se envergonhar. Corrigir para não ser preciso ser repreendido pelo Senhor, quando somos discípulos do Senhor, e para não sermos condenados com o mundo, perder a nossa alma. Então, nesse tópico 2, o que a gente viu? A gente viu a importância da ceia do Senhor. Eu preciso examinar a mim mesmo, olhar para mim, eu preciso julgar a mim mesmo, e eu preciso corrigir. Ou seja, eu não posso achar, porque eu fiz, Deus perdoa, é assim mesmo, Santa Ceia eu vou tomar de qualquer maneira. Não, eu preciso, meu Deus, eu não quero mais participar dessa forma, eu não quero mais errar onde eu errei esse mês, eu não quero mais errar onde eu errei nessa semana, eu não quero mais errar com essa pessoa, com a minha família, com meu pai. Senhor, me ajuda, eu quero viver em santidade na tua presença, eu quero ser fiel, estar na tua casa. E assim, corrigindo os seus erros e evitando fazer isso, porque você vai participar da mesa do Senhor, você vai se apresentar na presença de Cristo Jesus, aquele que morreu por você. O outro curso que a gente tem é o curso para superintendente de professores de EBD. Faz aí o curso com a gente, varão, não perde tempo. 3. A relevância da ceia para a igreja. A ceia é a maior festa para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Nenhuma outra festa pode se comparar a essa. Assim como a Páscoa era a grande festa dos judeus, a ceia para o cristão é o grande momento nosso. Nada pode ser maior do que a ressurreição do Senhor Jesus no terceiro dia. A Páscoa apontava para a morte de Cristo e a ceia aponta para a ressurreição de Cristo. É a maior vitória da igreja. Sem a ressurreição, nada teria significado alguma a ceia do Senhor, pois ela representa o que temos de mais importante, um Deus vivo e presente. Isso aqui é importante porque o Senhor falou da cruz e tal, da morte, do sangue de Jesus, do pão e do vinho, mas ele ressuscitou. Então, por isso que é passado, presente e futuro. Passado, a morte, presença, porque ele ressuscitou, está no nosso meio. Então a ceia não é necessariamente, não é uma lembrança para a tristeza. Não é uma lembrança de, meu Deus, ele morreu por nós, morreu na cruz do Calvário, ai, tadinho, não merecia. Não, a Santa Ceia é alegria também, porque ele morreu, mas ressuscitou e está vivo e está conosco na ceia. Ok? Então, por isso que nós temos que estar alegres. A causa de muitas enfermidades... Precisamos valorizar o dia da ceia e não a realizar de uma forma atordoada. De qualquer maneira, tudo o que se fizer nesse dia deve ser voltado para a ceia do Senhor. Os hinos, os hinos da ceia, a palavra, a disponibilização maior do tempo para a solenidade, o que eu falei, não fazer de qualquer maneira. 3.1. A comunhão da igreja. A igreja precisa estar junta, ou seja, é bom fazer junto, comer junto. Cada um comer na sua casa, não, vamos fazer aqui. Em harmonia, em paz, participando da comunhão, viver em comum, participar das nossas coisas, ter unidade no espírito. Você participa da comunhão vertical com o cabeça, Jesus, mas você precisa participar da comunhão horizontal com o corpo. A Santa Ceia é símbolo de comunhão. E aí eu queria que você também gravasse isso, ficasse muito claro para você como é que a Santa Ceia é o símbolo da nossa comunhão com Cristo. É importante, porque é o momento que a gente está junto, comendo junto e que a gente está relembrando junto, né? Então por isso que eu não faço em casa, faço junto. Fazer isto em memória de mim, em plural. Não se pode estar em comunhão vertical se não estiver com a comunhão horizontal. A comunhão vertical é comunhão com Deus. Existem dois lados da cruz, né? Comunhão vertical e a comunhão horizontal. A comunhão vertical é com Deus e a comunhão horizontal é com o homem.
Mas não existe comunhão vertical se não tiver horizontal. É a cruz de Cristo, né? A cruz. Então eu tenho que ter os dois. Não adianta também ter só a horizontal e não ter a vertical. Não tem como estar em comunhão com um e não estar em comunhão com o outro. A igreja é um corpo. No corpo há vários membros. A igreja se reúne e não fica isolada. 3.2. A perseverança da igreja. A igreja deve perseverar no sendo da morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. A igreja não pode desistir, não pode recuar e não pode parar. A igreja precisa continuar fazendo a sua parte e não renunciar à constância. A ceia deve ter uma regularidade. Não é nos dado o direito de participar quando bem quisermos ou for conveniente para nós. Ou seja, faltar, vai de qualquer maneira, né? Se der para ir, vai. Se não der, não vai. E aí você vai levando a sua vida. Mas não é essa a ideia. A ideia da Santa Ceia é que nós estejamos juntos, comamos juntos, porque Jesus comeu junto com os seus discípulos. Porque isso é um momento de corpo, ou seja, um momento de comunhão, um momento de comunidade. É um momento... É um momento de fé. Aqui é uma fé comunitária. Olha o que diz Atos, esse versículo é muito conhecido, mas eu gosto de ler. Atos, capítulo de número 2, versículo 46. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles estavam lá juntos no templo, ou seja, todos os dias que podiam se reunir, se reuniam. E a Santa Ceia é o momento que a gente se reúne para isso. E se você não se reúne na ceia para tomar a ceia, você não está reunido com o seu irmão. E esse é o problema, nós estamos negligenciando a Santa Ceia. Não tem como estar em comunhão com um e não estar em comunhão com o outro. A igreja é um corpo, no corpo há vários membros. A igreja se reúne, não fica isolada. Só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança é a alma dos vitoriosos. Aleluia! Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. 3.3. A esperança da igreja. A igreja tem expectativa no que Jesus falou: não beberei deste fruto até que aquele que dia... Aqui as versões são ótimas, né? Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Eita, eu vou falar. Ficou bonito, né? Ficou até bonito, até gostei, ó. Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Não beberei deste fruto, palhaçada. Mateus 26, 29. A igreja precisa perseverar em esperança na promessa que Jesus fez de voltar e nos buscar para a grande ceia junto com o Pai. Esta é a maior esperança do crente em Jesus. Um dia morar com Ele, na glória. A ceia declara a vida eterna e a ressurreição no último dia. Então, meus irmãos, essa é importante você entender no tópico 3 aqui, que a comunhão envolve santidade, mas também simplicidade e humildade, que a ceia é a maior festa que da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus, ou seja, ela é importantíssima. Por isso eu comecei a nossa aula dizendo que não foi culto de doutrina, não foi culto de ensino, não foi EBD, não foi nada. O maior culto para aquele que está em comunhão é a Santa Ceia, porque é o momento em que a igreja, o corpo de Cristo, Adão local, está se reunindo ali para refletir sobre a sua vida, sobre as suas práticas. Temos sido igreja? Temos sido fiéis ao Senhor? Temos servido a Ele em santidade? Temos sido dignos do sacrifício que Ele fez por nós, da eleição que Ele fez por nós, da sua morte na cruz do Calvário? Temos valorizado isso? Temos procurado viver uma nova vida? Essas são as perguntas mais importantes sobre a Santa Ceia que nós temos que refletir. Valorize a Santa Ceia na sua igreja, explique e ensine os irmãos a valorizarem esse momento de reflexão e de introspecção, para que cada um é o momento que a gente para e discerne o corpo de Cristo. E ao discernir esse corpo de Cristo, nós olhamos para nós mesmos e vemos as nossas falhas e culpas. Por isso que ele é tão importante. E eu e você precisamos fazer cada vez
mais. E se você quiser ajudar a gente, você pode fazer um Pix. Faz um Pix pra mim não, pro canal. Faz um Pix ao 96-517-2154, é a nossa chave, vai estar nos ajudando. Conclusão, Paulo nos mostrou os passos que devemos seguir na celebração da ceia do Senhor. A consciência e a responsabilidade recaem sobre cada um de nós ao participarmos desse ato glorioso. Que é que eu e você possamos cumprir esse mandamento. Semana que vem vamos ver a ordenança para congregar e prestar o culto racional. Eita, vai ser forte o negócio, hein? Muita gente não está congregando, muita gente não está... Hoje nós vimos o pessoal que está faltando a ceia, está cabulando a ceia, fazendo festa no domingo, fazendo tudo, mas menos vai para a igreja no dia da ceia. E quando vai... É como se nada fosse importante, ou se nada fosse de nada valer o sacrifício de Cristo. Na semana que vem, vamos ver aquele que nem na igreja vai. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande. A paz de Cristo.